Work it. Make hair, style, beauty, face, run away. Work it. Trend, hips, nails, lips. Work it. Slay, diva, pop, queer, drag, sexy, hot, jerk, body, chill, drop, be a queen. Slay girl, diva, pop, queer, drag, sexy, hot. Slay girl, diva, pop, queer, drag, sexy, hot. Slay girl, diva, pop, queer, drag, sexy, hot. Slay girl, diva, pop. Slay girl, diva, pop, queer, drag, sexy, hot. Slay girl, diva, pop. Work it. Hello, my babies! Estamos começando mais um episódio do podcast de Work It. E hoje o nosso convidado mais babadeiro na direção de arte é o Lucas Teixeira. Ei, Tudo Mike. bem, Lucas? Tudo ótimo. Prazer estar com você. Ah, o prazer é meu e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Então, luz, câmera, ação! Lucas, como se define um conceito inicial para um editorial de moda ou capa de revista? Vamos começar já, pegando Vamos. pesado, porque você é um grande diretor de arte e sabe tudo sobre Vamos lá. esse mercado. Pode se definir de diversas maneiras, depende do veículo. Muitas das vezes a gente vai ter algumas revistas que já passam um briefing pra gente, né? Às vezes o caderno todo da revista vai falar sobre uma temática e aí cada diretor de arte vai escolher dentro da temática um caminho a seguir. Então depende muito da publicação. Combinado. E quais são os passos principais que devem ser seguidos ao criar um mood board para um editorial, uma capa, uma campanha? Você tem algum ritual? Você acredita que funcione? Eu tenho uma mente meio caótica, né? Então cada editorial também vai ter uma história. Mas basicamente a gente pega esse briefing de revista, quando são editoriais para revistas impressas, por exemplo, a gente vai pegar o briefing, o assunto que a revista vai tratar. E a partir daí a gente vai desdobrar sobre a imagem que a gente vai chegar. Assim, eu normalmente... A gente tem uma realidade de fazer trabalhos colaborativos nas revistas, né? Então eu gosto de trocar ideia com as diretrizes. Eu converso com a beleza, com o fotógrafo, com o cenário, stylist, e a gente, juntos ali, a partir daquele briefing inicial, a gente define um caminho. Muitas vezes eu vou ter que fazer uma pesquisa prévia para apresentar esse material para o restante da equipe. Mas cada cenário, cada trabalho vai ter uma realidade diferente, né? A gente vai caminhando por lugares muito distintos de edição por edição. Terreno minado. Exatamente. Eu vou te até fazer uma sempre perguntinha surpresa. sobre isso. E quando as pessoas são muito diferentes, os egos e... Bom, moda, né, gente? Moda. Como você faz para equilibrar tudo isso? Você se mantém como resistência, né? Porque quando a luz acende, ela acende porque existe o positivo e o negativo, mas se eles se chocam, a luz queima, né? Então existe uma resistência. Eu me senti muito uma resistência no meio, né? Dessas energias. Como é pra você? Você tem passado por isso ou não? E quando tem, por quê? Como você faz? Na verdade, eu exerço papéis diferentes de acordo com o trabalho. Quando eu faço a direção de criação, né, sou diretor criativo no trabalho, meu papel é justamente esse, ser a pessoa que vai intermediar ali as ideias a distintas. resistência realmente, né? Então eu tenho que ter um foco sobre a imagem que eu quero chegar, mas sempre de maneira muito colaborativa. Aí eu vou conversar com esses núcleos e entender o que cada um pode entregar melhor para aquele trabalho. Então meu trabalho de verdade vai ser o que vai fazer intermediar. Ali, Sim, criar, equilibrar. E aí eu tento ser o menos... Sabe aquela moda antiga do cara bravão, de que define, eu quero, assim, acessado? Não, eu acho que isso já não funciona mais. A gente tem que ali conversar, né? E tentar tirar o melhor. E é claro que eu vou ter um trabalho... Tem o dia de foto, né? O dia do shooting, que a gente vai fazer, produzir e tal. E depois eu tenho edição disso. Então eu tento captar o máximo de que todo mundo quer. E depois eu vou selecionando ali o que de fato vai amarrar e criar uma boa imagem. Agora, Lucas, fala pra mim e pra todo mundo que tá assistindo Work It. O que faz um diretor de arte? Me fala, me conta. Qual é esse trabalho? Me conta. O diretor de arte, ele vai trabalhar
a plasticidade da imagem, né? É quem vai dirigir as coisas construídas. Depende muito também do segmento. Na moda, eu acho que é muito diferente o diretor de moda e o diretor de cinema. Na moda, eu acho que o diretor de imagem, de arte vai ser esse que vai coordenar a logística da imagem, né? Do que vai ser produzido como cenário. A gente vai coordenar a luz com o fotógrafo, a beleza com a equipe de beleza. Ele não tem lugar diferente do cinema, que às vezes é muito direcionado para o objeto construído. O diretor de arte tem um papel mais amplo ali. Mas é um pouco diferente do diretor de criação, que vai brifar. Eu sigo, quando eu sou como diretor de arte, eu já vou ter um briefing. E aí, a minha função, basicamente, é gerir a construção da espacialidade, da luz. É uma gestão mesmo, né? O diretor de criação tem a ideia e eu vou fazer funcionar aquela ideia da criação. Basicamente é isso. Você gosta de trabalhar em estúdio, interna ou externa? Você gosta de externa? Bom, a gente se conhecia, mas eu tive um trabalho incrível com você, que foi externo, né? Externo. O que você gosta mais? De fazer externa ou de ter mais controle dentro do estúdio? O trabalho externo é sempre um desafio, né? Nossa última experiência foi desafiadora, choveu. Sim. Tem essa questão da falta de controle. Eu trabalho há muitos anos em estúdio. Então, em estúdio eu já tô meio ambientado. Mas, pra te falar a verdade, eu gosto da externa. Eu gosto da aventura, sabe? Da surpresa. Da surpresa, de ter que lidar com os imprevistos. E esses imprevistos, às vezes, geram uma imagem que a gente não estava esperando. No nosso último trabalho, por exemplo, a gente teve um clima que a gente não estava esperando. Várias coisas que a gente não estava esperando e teve um resultado incrível. Gosto dessas surpresas. Sim, delícia. Eu gosto do sol, né? Mas existe mais pro cabelo, pra maquiagem. Bom, lógico. Qual a importância da pesquisa das tendências e referências culturais no seu processo criativo ou em um processo criativo? É o essencial, né? Hoje em dia, eu acho que a criação está muito pautada na trend, né? No que está acontecendo. Isso é extremamente importante. Mas se você não tiver uma pesquisa, você pode esbarrar em lugares que podem incomodar pessoas. A gente tem lidado num momento muito de cancelamentos na internet, né? Então, as revistas têm essa preocupação do que pode, o que não pode, o que deve ou não deve ser falado. Claro que eu acho que não existe trabalho criativo sem pesquisa, né? Se desdobrar sobre o que você quer falar, para falar da melhor maneira possível, né? É uma forma de expressão. Então, se você quer expressar alguma coisa, você tem que ter um suporte ali, né? Não só de imagens, mas de entender os contextos para gerar uma imagem coerente, atual, coerente, que respeita as diversidades, enfim. Já que você tocou nesse assunto, você já teve algum problema com hater? Como é que você lida com essas pessoas quando elas te mandam mensagens, né? Ou falam com você sobre esses assuntos? Você já está calçado, como você acabou de dizer? Ou não? Acontece às vezes de vir uma pessoa e dar uma cutucada? Como você lida com isso? Talvez eu tenha tido o privilégio de não entrar. Eu acho que eu nunca entrei assim nesse contexto de hater. Mas, claro, né, que uma ou outra pessoa vai questionar e eu acho que você precisa de estar assegurado com isso, né? Através da sua pesquisa, o que de fato você quer falar e abrir um papo, né? Se tem alguém questionando o seu trabalho, exatamente. Fazer essa troca para que seja confortável para todo mundo, mas eu tento ser o tranquilão, assim, sempre de boa. Mas você eu acho que você é, sim. Eu tento ver quem é. Eu tento olhar, vou lá, dou uma olhadinha. Se o Instagram estiver fechado, eu falo, pô, daí já não dá, né? Pra debater. Você tá me cobrando uma coisa que não... beijo, tchau. Pá! E já bloqueio. Eu faço isso. E como funciona o processo de seleção da locação para o editorial de moda? A gente estava até falando sobre isso, é legal que a gente pode falar. Exato. Isso, de novo, cabe muito de acordo com o trabalho. Muitas vezes a gente tem um briefing. E aí, a partir desse briefing, eu vou buscar a locação que vai me entregar melhor aquilo que eu estou esperando. O resultado. O resultado.
E hoje a gente tem questões de orçamento, então tem várias coisas Sempre aí que teve. vão definir, É verdade. que vão definir essa história da locação. Mas eu acho que é bem livre, não tem uma regra, né, de como escolher, A assim. gente tem um sonho, né? Exatamente. Tem tem aquela uns imagem que você sonhos quer pra chegar realizar. e você vai buscando. é. Normalmente tem uma profissão, a gente tem um produtor de locação. Sim. E aí eu normalmente vou fazer as visitas as técnicas, eu mando as referências para um produtor de locação e ele vai me dar um panorama das possibilidades, dentro do orçamento, do tempo, do clima que a gente Aquele que a precisa. gente fez, Lucas, que era... A gente fez a capa e o recheio da Vogue Portugal com a Índia Amor, né? Incrível. Foi incrível mesmo. E como foi? Vocês chegaram nessa locação como? Vocês falaram, não, vai ser em Salvador, ou não? Na verdade, naquele trabalho a gente tinha um diretor de criação que era o Gleison Paulino, que inclusive foi o Sim, fotógrafo. sim. Ele já tinha articulado com a Índia Amor há um tempo. Foi um processo, né? Uma conversa que durou talvez meses para que acontecesse. E a gente levou aquele trabalho para Salvador justamente porque a gente queria falar, conectar ela nessa... A gente falou um pouco da espiritualidade de uma maneira subjetiva. Sim. E... No fundo, o tema da revista eu acho que era... Exatamente isso. A gente levou para a espiritualidade. A gente não queria necessariamente falar do candomblé, que ela não era de candomblé, mas Porque ela não é brasileira. que ela não é brasileira. Mas tem muitos fragmentos parecidos ali, né? Super. E ela mostrou um interesse para esse lugar. Ela achou que a cultura do candomblé era muito parecida com o que ela vivia da espiritualidade. Salvador, né? Exatamente. Pela racialidade também, é um lugar que reforçava isso. E ela vindo aqui, nada mais justo do que pegar um dos melhores lugares que existe aqui para fazer esse material. Foi muito bom pra mim. Eu acho que eu vivi 10 anos em uma semana ali com ela. Foi incrível. Teve aquela foto da capa que eu entrei na água pra segurar o pé dela e as flores. E a troca, por ela ser uma travesti, né? Por ela ser uma transexual. Super. Então isso foi muito bom pra mim. E eu tava bem no comecinho da minha transição. Super, eu lembro, claro. Então, nossa, teve uma hora que eu comecei a chorar, não parei mais. Dentro daquele barco que a gente tava indo. E eu acho que o que deu certo naquele trabalho é que a gente levou a fundo o que de fato seria, né? Não, tem trabalhos onde a gente tem uma preocupação da formatação da imagem muito rígida. E naquele tinha uma fluidez, e esse tema da espiritualidade, eu acho que percorreu todo o trabalho de maneira muito natural. Até o pós-trabalho, né? No último dia de foto, não sei se você lembra, no barco. Sim. Esse dia que eu fiquei... todo mundo ficou emocionado de alguma maneira. Até me lembro, até meu olho enche de lágrima. Porque realmente era a união muito boa ali. Foi uma boa energia, foi uma ótima troca. Foi. E o resultado foi ótimo. Nossa, né? foi capa. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E as músicas também que ela colocava. Nossa, era emocionante, então, né? isso foi a surpresa pra mim. Daquele São os trabalhos que eu... Que de fato me emocionam, que faz a gente trabalhar, né? Porque a gente tem uma rotina da formalidade. A gente tem que entregar trabalhos, às vezes, que são muito comerciais ou que são muito publicitários. E o trabalho de revista, né? Fazer capa de revista é o momento que a gente tem de criação. E aí, quando você tem uma criação conturbada, né? Com equipes, aquilo que você me perguntou anteriormente, de energias muito distintas, é caótico. Você chega em casa cansado. Mas quando flui, é uma maravilha. É o que faz a gente continuar trabalhando. Sim. Você falou sobre o caos também uma hora, né? Sobre essa coisa. Eu lembro que quando eu comecei, eu não tinha uma faculdade de cabelo nem de maquiagem, né? Então eu fui que fui. E eu sou autodidata na maquiagem e sou cabeleireira formada. Então nesse processo, acabou que eu vivi no caos durante muito tempo. Então eu criei no caos. Porque existe, né? A energia do caos e várias outras energias para a criação. Hoje, depois, com o tempo, eu fui descobrindo outras formas de trabalhar e foi melhor. Hoje em dia é muito melhor planejar, né? Mas eu lido bem com o caos. Eu acho também, que eu mas eu não quero. Eu lido, mas eu não quero. E quando eu vejo o caos, eu falo, de novo, mano. Tem caos em lugares distintos, assim. Tem um caos no trabalho que é muito ruim, né?
todo mundo A sabe, cansativo. desorganização. Mas eu sou caótico no processo criativo, assim. Minha mente é muito caótica. Eu sou Eu tenho- TDAH e com a mente, assim... E isso me faz criar esse caos mental. A nossa história, né? me Vem da faz- nossa história. Exato. Mas eu tenho colocado eu tenho colocado essas coisas em caixinhas, Lucas. E tem sido muito bom pra mim. Dá né? um- Mas eu sempre criei no leveza. caos, porque a gente sempre fica sabendo da história em cima da hora. Isso não. É bom, mas a entrevista é sua. Deixa eu passar para a próxima aqui. Quais são os critérios considerados ao escolher modelos e profissionais para o casting de editorial, campanha, capa? Normalmente é isso. No processo da criação, a gente define, cada diretor vai trabalhar de uma maneira, mas eu costumo definir o caminho, a imagem que eu quero final, sabendo que ela a gente vai ter ali 1000 mudanças, Passar por porque 1000 eu vou caminhos, no né? coletivo, mas aí eu tento buscar profissionais que entregam dentro da história deles o mais próximo daquilo que eu estou esperando. Então, em relação aos profissionais, é isso. E aí, modelo não é muito diferente disso, né? É muito sobre a imagem que a gente quer final e o que a modelo está entregando, quem está agora. Existem vários lugares onde a gente vai observar. Às vezes a modelo tem mais visibilidade, ou uma figura importante, como a que a gente fez. Foi importantíssimo, inclusive, ela estar com a gente, né? Acho que vai de trabalho para trabalho, assim. Mas eu tento ser... eu acho que eu tento ser cuidadoso nessas escolhas, assim, para trazer pessoas, para não criar esses conflitos. Eu acho que isso é muito importante. Convidar profissionais que você sabe que vai ser conflituoso, a gente evita isso. Tento criar um set zen. Sim, é a melhor coisa. Agora também me fala uma coisa, Lucas. A gente tá aqui, né? Eu e você. Já somos profissionais diversos. Mas como é para você equilibrar essa diversidade e a representatividade nesses castings, né? Sendo com modelo, atores, atrizes. É possível? Já é um bom começo porque a gente tá aqui. Claro. Mas como é para você esse futuro? Você acha que é bem possível ou tá ainda meio Não, acho que custoso? o futuro é promissor, né? Hoje a gente tem pessoas em lugares importantíssimos, assim, no nosso setor, que são corpos dissidentes, né? Pessoas socializadas, corpos trans, enfim, a gente tem uma diversidade ainda pequenininha, mas é muito difícil. É muito difícil eu estar nesse lugar, por exemplo, né? Eu não tenho, da cidade onde vinha ou da minha realidade, eu não tenho precedentes, né? Eu não tinha pessoas que faziam isso na minha região. Então foi muito difícil estar. E aí a gente tenta devagar, né? Porque o mercado ainda não está 100% aberto. Sim. Né? A gente fala muito da tokenização, né? A gente tem empresas ou veículos que vão colocar só porque tem que ter. E aí o que a gente faz é o contrário. Eu tenho certeza que você sabe isso muito mais do que eu. A gente tem que ter excelência, né? Nós somos excelentes, Sim. na verdade, né? Sim. A gente tem que entregar 3 vezes mais do que a maioria, né, no mercado antigo de moda entregava para conseguir estar nesses lugares. Mas eu acho que a gente tem um futuro grande, assim, Promissor. diverso, né? A gente tem fotógrafos gigantes, que Modelos, estão em outro lugar. deputadas, Modelos, hoje em dia exatamente. até, o Brasil tá Eu crescendo acredito, muito. tem que acreditar, né? Sim. E trazer, na medida do possível, quando a gente pode, né? Eu não escolho, não é sempre que eu vou escolher os profissionais ou o casting, depende do trabalho, mas quando eu posso escolher corpos que vão me representar ou vai representar a diversidade. Acho que E a isso é importante. dica para você, a dica que você dá para que realmente haja essa mudança, né? Às vezes eu vejo que, tipo, as pessoas não querem largar o osso, né, bebê? E às vezes tá muito do nosso lado. Você tá do seu lado. Você vê, você fala, porra, mano, você não... Desculpa aí. Você fala, não quer largar o osso, você não vai mudar, você tá lutando contra, né? Então, qual é a dica que você dá para esse mercado, né? Para as pessoas, para quem comanda, para quem é comandada, porque eu acho também que nossa mente ela pode ser descolonizada, né? Claro. A nossa própria mente preta,
a nossa própria mente trans, né? E por aí vai. Como é que faz para esse pessoal acordar? Na verdade, primeiro olhar para o que está acontecendo no mercado. Eu acho que os maiores veículos ou as empresas de maior relevância eles já têm essa preocupação, né? Então, principalmente o nosso mercado aqui, olhar para outros lugares e perceber que isso está acontecendo e que essa moda que era muito fechada ou muito elitizada, ou aquela herança, né, da moda, que isso já é cafona. Né? E que esse mercado não vai expandir se a gente não tiver diversidade, se a gente não tiver corpos Excelência também, você diferentes, falou. excelência. Se nossos e nossos não formos com a nossa excelência. Claro, observar a qualidade de trabalho. Porque antes a gente tinha pessoas que estavam na moda porque tinham facilitadores. Hoje não, hoje você tem que ver o histórico profissional, qual que é a entrega. Esse povo sabe? ainda existe, né? Eu lembro que na Vogue, gente, quando eu cheguei, Bom, eu era um bicho do mato, né? Uhum. Um bicho do mato, pretinha, meio trava, meio gay. E eu cheguei, e o que eu tinha era realmente o meu trabalho. Quando eu percebi que o meu trabalho era o meu poder, superpoder, eu continuei. Mas a maioria das pessoas tinham, né? Tinham o seu pai, sua mãe, já vinham de uma família que tinham, né, um poder aquisitivo muito bom, ainda continua sendo assim, né? As pessoas ainda continuam, tipo, formando grupos só de brancos, né? Super. Ainda continuam. Eu acho muito bom que uma ou outra pessoa acenda, mas que leve outras pessoas, né? Claro, claro. Que a gente possa levar outras pessoas. Mas você acha que a gente tem que ser honesto quando a gente vê alguém que tá querendo realmente ainda burlar o sistema, né? Que tá indo pra frente, né? Existe o racismo, bom, né? A gente vai ficar aqui um ano inteiro falando sobre isso. Mas você acha bom falar, ei, você tá errando aí. Ou você vai na água morninha, assim. Pela minha experiência, né? A minha escolha, eu acredito que é preciso articulações diferentes. Né? Isso é muito Existem bom. pessoas que são do embate direto e eu acho que elas são de fato necessárias para todos os campos. Eu já fui. Hoje eu tô melhor, eu acho. Mas às vezes o sangue sobe, assim, Eu sou né? mais a conquista de espaço. Eu prefiro ir quietinho. Faz E aí, sentido. de acordo com o que eu vou ganhando de Tá mostrando, espaço, né? eu vou brigando pelo meu lugar. Faz sentido. E para trazer mais pessoas. Muito eu acho que é a obrigado. maneira com que eu tenho andado. Muito obrigada. Gostei. Você pode escrever o processo de criação de conceitos visuais? Já fiz essa, né? De storytelling para o editorial de moda? Eu acho que é isso. A gente faz um panorama de imagens similares, ou referências de artes, ou contextos históricos, para chegar numa imagem. E aí a gente monta aquele storyboard que você já conhece. Mas vai de cada trabalho para cada demanda. Mas, basicamente, é uma pesquisa imagética. Eu sempre eu não tenho a prática de fazer um board, assim, uma apresentação só com imagens de moda, porque é o que a gente tem visto muito, né? A repetição das imagens. O copia e cola do Pinterest, por exemplo. Exatamente. De alguns, mas né? Não que isso não exista, né? Tem aquela história de que nada se cria, a gente só reinventa coisas que já existem, mas quando você traz contextos históricos e traz uma pesquisa de arte, ou de outros lugares, né? Ou sei lá, instalações. Eu acho que o resultado sempre é mais novo. Eu gosto de misturar, assim, as referências. Não, e é tão bom, né, quando você vê o storytelling, o moodboard que, tipo, traz outras imagens que te trazem sensações, né? Os gatilhos que você fala, nossa, Super. E facilita a criação, porque, por exemplo, se eu vou desperta. no meu moodboard, é claro que vai ter dividido em vários lugares, mas vamos lá na beleza. Se eu te mostro só referências de beleza, você fica ali, você vai ter que escolher um lugar. Agora, quando eu trago para você outros referências de arte ou contexto histórico, você vai conseguir criar de maneira mais Se fluida. Você conectar vai me ou entregar uma pesquisar, coisa. né? Porque a gente tem que entender que isso não é essa moda, não é ditar
o que tem que ser feito. Manipular, Coordenar, né? exatamente, é coordenar a criação. Você que vai me entregar a beleza, não é o que eu Despertar vou o te melhor, falar. né? Exato. Nossa, essa é a grande mágica. Exato. Despertar o melhor. Né? Exatamente. Que o de seu, cada um. que o Super. seu colaborador ou colaboradora pode te dar, né? Super, e as leituras que você vai fazer do que eu tô te mostrando. Isso que é o mais legal, porque talvez eu não conseguiria chegar nesse lugar jamais. Só você com suas referências, dentro do que eu te passei, que pode me entregar uma coisa que pode ser grandiosa. Olha só que legal. Você falou sobre isso, né? Você desperta, realmente. Se você, né? De repente você mostra um céu, uma chuva, uma árvore, dependendo da estação e tal. Mas se esse colaborador, ele olha esse moodboard, mas ele faz exatamente o que você mandou sobre beleza. Ele não quer criar. Ele não tá no momento de criar, né? Ou ele não é um criador, ou ele simplesmente está mal-humorado. Como é que você lida com isso? Você percebe isso? Que signo você é, Eu Lucas? sou virginiano. Muito bom. Virginiano TDAH, assim, por isso que tem esse caos mental. Então, como que é pra você? Você percebe isso? Você fala, Super. ih, não é o dia. Como que eu Super. posso mudar essa energia, Eu né? tento, na verdade, eu acho que é uma característica grande meu do trabalho, que eu tento estimular quando eu estou na direção desse trabalho, né? Que eu tenho funções distintas em trabalhos diferentes. Mas quando eu estou na direção do trabalho, eu tento estimular a criação, né? Muitos profissionais vão entender que eu estou definindo uma referência. E, na verdade, eu sempre vou lá, mando um moodboard, e no dia do trabalho, a primeira coisa que eu chego é lá, o que você está pensando? Mas você acha que é assim, assim? Então, aí a gente vai estimulando essa criação para ter um resultado diferente. A gente não pode ter imagens iguais, né? Não é o que a gente quer coisas novas. Então, eu tento estimular essa criação, acho que é o mais importante. Se você não é o diretor de arte nesse trabalho, ou tá fazendo, né, Outra outro função. trabalho, você interfere quando você vê que o negócio não tá indo? Você tenta mexer as peças ou não? Você deixa? Não tem como, acho que acabou que eu me tornei, durante muito tempo, né, eu trabalho há 10 anos como set designer, né, que é essa parte, eu vim da arquitetura, Sim. então é essa parte da construção mais de espaços. E eu acho que eu fui indo para a direção de criação e direção de arte justamente por eu ser o pitaqueiro, sabe? Quando eu Sim. vejo que não tá indo, Você eu falo, fala, gente, vamos "Ei". fazer assim, assim, assado. Dá uma cutucada. Então, mesmo quando eu não. Eu já eu já fiz diversos trabalhos, inclusive, para revistas, onde eu estava assinando o set, né? Não estava fazendo a direção do trabalho, mas eu não via essa movimentação da criação. Então, discretamente, eu ia. Eu prefiro, principalmente quando é um trabalho autoral, né? Quando é um trabalho comissionado. Eu fico na minha, quietinho, deixo arder. Agora, quando é um trabalho autoral, eu vou lá dando uns pitaquinhos pra gente conseguir ter um resultado bom. É o que todo mundo quer. E eu gosto de quem dá pitaco, sabe? A beleza da pitaco no cenário. Quando é criação, gente, eu acho que é Nossa, é coletivo. criação. Todo mundo Todos, né? junto vai numa imagem final. Todo mundo tem que estar satisfeito, sair do trabalho satisfeito com a imagem que criou. Sabe? Agora, explica melhor para quem está assistindo, Lucas, o que é um trabalho que é comissionado ou autoral? Rapidamente, só pra gente, né? O trabalho autoral são esses trabalhos, a maioria são trabalhos. Hoje em dia, os trabalhos autorais que eu faço são de revistas, são essas capas de revistas que me convidam. Existem trabalhos onde a gente tem clientes, né, que vão pagar essa capa, então tem um briefing mais direto. Que é mas um a publi revista, editorial, né? exatamente, que é uma publicidade. E aí tem trabalhos que são mais pro conteúdo da revista. A revista precisa se movimentar, então Sim. ela convida pra gente criar imagens que a gente imagina de maneira coletiva. E o trabalho comissionado é aquele que tem um briefing mais direcionado, onde eu vou receber por esse trabalho. Lógico, quando tem um cliente é uma campanha, cliente, né? exatamente. Quando é uma campanha, é comissionado, né? Você está sendo pago para criar aquela imagem. Exatamente. E quando é autoral é quando você pode colaborar com Exato. várias pessoas e com um título importante que não tem dinheiro. Que o resultado é a Não tem imagem, dinheiro, né? é o portfólio. Exatamente, é o portfólio. E é muito importante a gente equalizar esses dois tipos de trabalho. Eu acho que é fundamental, inclusive. Quando você tem uma celebridade que é muito grande, Uhum.
E esse trabalho, às vezes, se é pra revista, né? Se é pra Vogue, ou pra Elle, pra Marie Claire e tal, a gente faz porque a gente já faz. Super. Não precisa nem ser elas, né? Tipo a Naomi ou a Indy Amor. Qual a importância para eles entenderem? Qual a importância de você ter uma foto com uma celebridade, né, estourada ou realmente uma celebridade, né? Porque tem novas celebridades e super celebridades, né? Big, tipo a Gisele ou outra modelo super interessante. É legal para você? Você faz? Você gosta? Você acha importante? Explica para eles por que que a gente faz. Eu faço. Claro, Eu acho fazemos. além do nosso próprio trabalho, né? Tá sendo ali. Como eu posso falar? Você tá sendo cotado para um trabalho desse, quer dizer que você tá sendo premiado, né? Exatamente. Já começa aí. Exatamente. Eu não sou. Eu não sou aquele, sabe, que é hiper emocionado com artistas e celebridades. Não assim, não é pode, muito né? não é muito a minha característica, mas é extremamente importante. Mas nem no travesseiro, assim, Lucas? Eu não Ou com um sou muito. amigo, num Sou jantar. virginiano, né? Então eu fico assim, mais. Mas não tem um coraçãozinho quente, assim? Depende, um ou outro ali, claro que tem. Mas eu tento manter uma postura profissional, sabe? Pra Eu ficar tento. elegante. Eu consigo. Eu finjo costume. Mas é muito importante, que é isso que vai nos colocar no mercado. Principalmente quando a gente está falando de corpos dissidentes, quando a gente não é os herdeiros da moda, é o que vai nos posicionar no mercado. Quanto mais artistas, maior a visibilidade, melhor a sua posição dentro do mercado. Autoridade, né? Exatamente. Maior a nossa autoridade, nosso foi- portfólio, nossa história. Super. Os Isso mesmo. clientes vão, nos trabalhos autorais, onde, por exemplo, no meu nicho, eu acabo trabalhando com celebridades e artistas nos trabalhos mais autorais. E isso faz com que nos meus trabalhos mais publicitários ou de moda descomissionada, eu elevo meu valor, né? Eu me Lógico. valorizo. É. O cliente começa a perceber, não, se ele faz com aquela pessoa, ele é bom. Sim, Então, sim. eu acho que isso posiciona a gente. Sim, isso Visibilidade, né? É um dá trato de visibilidade e autoridade, né? Autoridade, claro. Então a gente começa a realmente falar, não, eu sou foda, né? Porque existe essa hora que às vezes você não acha que realmente você é bom, né? Super. E vai E aí, acontecendo naturalmente. você Quem imaginou é, que a gente ia trabalhar com uma celebridade desse porte? com a Índia. Eu via ela quando na série e falava, uau! Quando aí de veio o repente... convite, eu fiquei assim, mas a Índia. É, E aí eu tava fazendo a transição, eu falei, caralho, Deus. é. Falei, os milagres realmente existem e acontecem, né? Um dos nossos desejos. E aí, ó, o grande sinal. E era a Índia para uma capa de uma revista maravilhosa e com um grupo maravilhoso, né? Onde a gente conversou muito. Basta ser bom. Não basta ser bom, né, profissional? Tem que ser ótimo. Além de ser incrível na profissão, tem muitas outras áreas que a gente precisa ser bom, né? Super. Eu tenho visto que tem muita gente que às vezes acha que é bom só no trabalho e pronto. E aí que vem o erro, né? Porque você precisa se relacionar bem, chegar no horário bem, dar risada, ser querido, simpático, e daí por aí vai, né? Além do trabalho que tem que ser impecável, Exato. né? Você tem que amar aquilo, né? E aí o trabalho Amar as fazer pessoas parte. também, né, Lucas? E fazer o seu trabalho fazer parte de um todo, né? Da Eu sua acredito que você vida. deva viver o seu trabalho de alguma maneira também, né? Eu só vivia o trabalho. É. Hoje eu posso dizer pra você que eu vivo a pessoa que eu queria ser, Claro, isso é importante. né? Porque às vezes eu só tava sendo aquela pessoa no trabalho. Eu só trabalhava. Então, e aí? Você não tem uma família, você não tem um amigo, você não tem um Claro. horário só pra você, Claro. na sua casa, como você tá sozinha, como você fica. Então, isso é muito bom. A idade traz isso, né? É. Bom, como você aborda a edição de looks e styling para um editorial garantindo que cada peça contribua com o seu sinal para o conceito geral? Porque nós criamos sinais, não? Claro, claro. Como é? Isso sempre vou ter equipe, né? Parceiros. Então, eu vou criar o briefing pro stylist, que vai ser o profissional que vai fazer a edição A dessas história, roupas. E aí é claro que tem uma questão hierárquica de aprovação ou não, mas eu sempre tento fazer, eu tento diluir um pouco dessa hierarquia e trabalhar junto com o profissional, Pra gente ter sabe? mais liberdade, né? Exatamente, é o que precisa. Eu acho que os sets ficam mais confortáveis e o resultado sempre melhor
quando as pessoas têm mais liberdade de criação. E aí, dentro da história que a gente quer contar, lembrando aquilo, né, das imagens, do contexto histórico e das referências, eu busco ali um caminho e apresento para o stylist. Aí ele faz uma nova pesquisa e vai me apresentar uma edição. E a gente vai aprovar junto para ter um resultado bom de imagem. Agora me fala sobre beleza, Lucas. Conte-me Quando tudo. você vai escolher uma pessoa, indicar ou falar sobre beleza, qual é o papel da maquiagem e do cabelo na criação, né? Na venda da roupa, da peça, da casa, né? Da atmosfera inteira desejada para o editorial de moda. Porque a gente compra pela beleza, né? Beleza, O que chama a é. atenção é a beleza. Agora É. me fala, qual que é... Qual que é esse link que você faz com a beleza, cabelo, né? Com a beleza total, que é cabelo, maquiagem, e essa história das roupas, que é o que nos faz trabalhar, né? Essencial, assim, né? Não existe editorial sem um profissional de beleza, porque justamente a maioria não é necessariamente só sobre a beleza, mas quase que basicamente o mercado se movimenta a partir da beleza. Então é essencial. Muitas das vezes a beleza vai ser o elemento principal desse trabalho, né? Hoje, por exemplo, olha essa beleza, né? Você tem uma beleza que é Cataram, bebê, work it, bebê, a imagem perfeita. Mas você Exatamente. também, né, Lucas? Fundamental. Não, mas a diferença é essa. Olha, você criou uma estética, uma imagem onde a sua beleza é fundamental aí, né? Você criou elementos que chamam a atenção. Então, a beleza é fundamental mesmo quando ela não tem que aparecer. Porque muitas vezes, eu acredito que você já tenha sido brifada para trabalhos do tipo, onde a beleza, sabe o que a gente acabou de falar do água e sabão? Você acredita? Eu preciso da cara limpinha. Você acredita que eu fiquei quase uma década inteira fazendo isso? É. Porque assim, gente, eu trabalho há 30 anos, pra quem não sabe, eu sou Maxi Weber, uma maquiadora e cabeleireira muito bem conceituada no mercado brasileiro. Acho que a mais premiada em cabelo e maquiagem Perfeita. e capas de revista. Tem um número gigantesco, tenho 300 capas, mais de 300. Então imagina, gente, se um ano tem 12 meses e eu fiz mais de 300, querida amiga, trabalhou. Trabalhei muito. Bastante. Então, dentro desse processo, eu fico pensando... Ai, até fugiu. O que você tá falando, Lucas? De às vezes, a beleza Ah, já ser lembrei. nada, né? E aí, na época que eu comecei, que era lá no... Eu comecei... Bom, vou fazer 51. Eu vou fazer 30 anos de mercado. Eu trabalhei 10 anos em salão, correndo pra cá, blá, blá, blá. E aí, aos 20 e pouquinhos anos, eu comecei na Vogue. Uhum. Não, comecei fazendo revistas pequenas e depois fui pra Vogue. E na época, a Vogue, ela tem uma pessoa que cuida de todas as Vogues, né? Que é a Ana Wintour, e aí vai tendo as outras que vão cuidando da parte... de várias partes do mundo. Então, por exemplo, a Itália, Paris, Brasil, a América Latina e tal. E o Brasil é considerado um país tropical. Super. Então, a gente tinha que fazer o quê? Uma mulher que fosse Beleza. cool e de um país tropical, Super. né? Então, Beleza como leve, eu... né? Então, e aí você tocou no assunto. A minha grande brincadeira, e Deus e as deusas sempre me protegeram, que é assim, eu tinha que criar belezas com brancos, beges, rosados e amarronzados. Mas isso foi muito bom pra mim, porque como eu tinha uma facilidade com a matemática e geometria, e depois eu vim descobrir geometria sagrada, eu fui brincando. Então eu consigo te transformar em muitos homens com pouca coisa. Porque são milímetros e centímetros, né? Então isso foi a minha mágica. Então eu falo, qual que é o seu superpoder? Meu superpoder é o da beleza, realmente. De embelezar sem mostrar, Super. né? A E é o que eu te falei, quantidade. que Muito bom é, você falar sobre que isso. é essencial, mesmo quando ela Nossa. parece que não... Parece que ma- não está lá, né? Mas está. Você precisa de acabamento, né? Você precisa de uma pele, da textura. É o que você falou de Nossa. reforçar os traços. Sim. E muitas vezes a beleza vai ser o foco.
né? Tem a beleza que não vai aparecer, mesmo quando ela tá bem construída, que a gente tá falando de textura e tudo mais. Mas muitas vezes a beleza vai ser o foco, vai ser o cabelo, vai ser um olho muito marcado. Porque no fundo a gente tem o quê? Ou a gente se aceita ou não se aceita. Ou a gente quer ser nós mesmas ou quer ser outra pessoa. Ou a gente quer se fantasiar. E tudo bem, existe a arte, o teatro, tem a luz, né, gente? Hoje a gente tem filtro pra tudo, né? Mas antigamente, na época que eu comecei, não tinha. Era filtro, né? Era filme. Então é muito bom falar sobre isso. Me veio, tipo, uma coisa. Eu fiz alguns podcasts aqui no Workit, mas não tinha falado sobre isso. Mas Muito você bom. me ensinou muita coisa naquela viagem, por exemplo, a Salvador. Me contou coisas que eu não imaginava. Por isso que essa troca é muito importante, né? Sim. A gente aprende em cada papo. Porque você estava falando justamente das geometrias, como que você acha os ângulos. E é isso, trabalhando muitos anos, você entende que depende muito do set de luz, que você vai trabalhar outro tipo de acabamento. Se é um close, a foto, se é meio corpo, se é aberta, né? Que é, porque no fundo tudo tá ligado, né? Ah, O que tá dentro está fora, o que está fora está dentro. exato. Muito bom. Bom, a gente tava aqui, nesse lugar. Como lidar com imprevistos durante uma sessão de fotos para um editorial? Ou campanha, ou capa. Quando eu falo editorial, engloba tudo, né? Super. Na verdade, é o que mais acontece, né? Hoje em dia. Campanha costuma a gente. Tá tudo mais, uma forma mais organizada, tudo muito pré-definido. Pelo tempo, pelo briefing do cliente, a gente precisa de um resultado X, porque teve outras equipes antes de mim que prepararam e já definiram como deve ser essa campanha. Já um editorial, como é mais criativo, e eu sempre tento com que ele seja mais livre, né? Claro que tem uma preparação, tem um estudo, a gente tem um storyboard. Mas como é mais livre, vai acontecer imprevisto, né? Principalmente quando é externa, vai acontecer mais imprevisto. E aí, na verdade, é tentar o que aconteceu, o que aconteceu ali que não deveria ter acontecido, pegar e trazer isso para dentro da imagem. Na nossa experiência, por exemplo, a gente imaginou um dia de sol incrível em Salvador. Sim. Quando a gente chegou, a gente estava com uma celebridade Hollywood, dentro de uma van por horas. Então, Começou a foi chover. imprevisto. E aí, o que a gente fez? Torrencialmente. Exatamente, E a gente aí, lidou, vamos fazer na chuva, vamos trazer isso para a imagem. Criou um outro clima para a imagem. sim, Então é tentar tirar o melhor do imprevisto. Sim. Eu acho que a melhor forma de lidar é tirar o melhor do que o imprevisto fez acontecer. Já tá ali, bora fazer. Do que deitar pro negativo, né? Exato. Que às vezes não é negativo, né? Não é, e foi só lindo. olhar, é só olhar para um ângulo diferente. Quem né? imaginou, gente, que a atriz lá de Hollywood tirando o sapato, andando no bar? Não, tinha uma super dificuldade pra mim, sabe qual era? A gente já tá com o cabelo curto. E a gente fez um big cabelão. Lembro. E aí eu falava, mas esse cabelo não vai aguentar na chuva. Falava pro Glício, falava pro Alê, e nisso, aguentou, Aguentou. né? Mas eu fiquei tentando o máximo não fazer, mas ok. Eu acho que é sobre isso também, né? É deixar com que as coisas aconteçam e se caísse realmente o cabelo, arrumar. Eu sou positivo, sabe? Eu também sou bem positiva. Detesto uma coisa que me tira a paciência no set, são pessoas negativas, sabe? Deu um Não imprevisto. só no set pra mim, Lucas, na ultimamente, vida. viu? Mas no Tipo- set isso impacta completamente no resultado final da imagem. Saiu uma coisa que não estava planejado, aí a pessoa ficar falando só, sabe? Do defeito. só do traz defeito. coisa, ó. Não, gente, vamos tentar, vamos fazer o que a gente pode fazer. Já aconteceu? Meu filho. Então bora seguir, vamos fazer de uma outra Pra forma. cada coisa ruim que você me falar, me fala 10 boas. 10 eu boas, falo. exato. É isso que traz uma imagem boa. Bebê. Lucas, agora me fala sobre as redes sociais, tá? Qual é o impacto nas redes sociais na concepção da execução de um trabalho editorial ou de capa, né? Qual é o impacto que você... O quanto elas influenciam, né? Uma imagem, o quanto a sua imagem, a minha, os sinais, o que a gente cria, né? O que o cliente quer. Hoje, basicamente, é tudo sobre as redes sociais, né? Quase que a imagem que a gente cria, apesar de Já a gente pensando falar... nas redes, né? Exatamente, pensando nas redes. A gente trabalha pelas revistas, que vão ser impressas, mas que tem uma importância a impressão dessa revista, mas, basicamente...
é o Instagram, né? São os veículos ali das redes que importam. Eu sou um pouco... Os números, Os né? números, exato. Então, eu penso isso mais para o cliente do que para mim. Na verdade, eu fui durante muito tempo muito off. Hoje eu posto uma coisa ou outra, mas eu não sou esse super ligado nas redes. Mas não tem como eu fazer qualquer tipo de trabalho sem buscar para qual direcionamento, né? Se é para uma revista X, eu vou lá, entro no Instagram, vejo a revista, vejo o universo do cliente. Se eu vou fazer uma celebridade, eu vou lá, vejo o acesso, quem segue. Então, é quase que um termômetro, assim, Eu sabe? tenho Pra feito umas entender. brincadeirinhas, mas comigo mesma. Uhum. Porque eu sou meu próprio cliente, né? Super. Também. E aí eu tenho feito isso. Mas também eu trabalhei que nem uma louca durante muito tempo, daí depois eu parei, daí comecei a criar uma coluna de imagens. E agora, de um tempo pra cá, como eu tenho uma nova profissão como marketing, que é de apresentadora, mas trazendo sobre a minha expertise, né? Eu tenho feito umas brincadeiras. Entendido o meu público mesmo, né? Super. O que eles gostam mais de ver e tal. Então isso tem sido legal, assim, de olhar pra isso. E olhar os números. Às vezes ficar enlouquecida e às vezes falar, "Ei, chega, para." Eu Então, eu tento tenho feito separar, isso. né? Pra também não adoecer, assim, não criar expectativa demais. Mas hoje o mundo é isso, né, gente? Tem a vida e tem a vida na internet. Então não tem como... acho que a gente também pode fazer a escolha de sermos nós mesmas aqui em qualquer Super. lugar. E é o que mais Ou vende. ter uma parte, nossa, real. Eu gosto sempre do real. Eu acho que é legal ser real. Estar colocando o sinal real do que você é, do que você pensa, sabe? Eu te vejo na internet, eu adoro. então, você grava acho os que- vídeos, eu acho que é bom. descontraída. Eu acho que é bom, porque eu tenho também me mostrado e me visto, né? E as pessoas também gostam. E daí eu abro. Então eu tenho feito, né? Além da psicanálise e por aí vai, né? Porque a gente também tem que olhar para essas coisas. Você pode falar sobre um editorial ou capa de revista que você tenha sido particularmente desafiado ou tenha sido desafiador, né? E gratificante para você? Que fui desafiado. Ou que tenha sido desafiador, mais gratificante, né? Esse, por exemplo, já que a gente escolheu esse como Esse é muito estudo de bom. caso, Esse é muito bom. foi muito gratificante. E foi desafiador também, porque Foi. não era um trabalho que tinha, apesar de ter tido um movimento, né, na direção de criação enorme, ter uma organização ali muito grande, eu acho que é para trazer uma celebridade desse porte para cá. Quando o convite chegou até mim, foi muito em cima da hora. Sabe? Eu não sabia. Eu cheguei em Salvador sem saber exatamente o que eu faria. Você já sabia que era ela? Já sabia que era ela. Mas eu tive que, por exemplo, um dos briefings desse trabalho é que a gente tinha que ter um cavalo na praia. Um cavalo na praia, e eu soube disso E tinha em cor? Salvador. Tinha que ter uma cor? Não. Porque tem isso, gente. E assim, Quero um cavalo branco. Quero um cavalo prata. Quero caloca, né? Tipo, isso. Um cavalo na praia para amanhã. Me falaram 5 horas da tarde. Amanhã a gente precisa de um cavalo. Então foi um desafio. Mas ao mesmo tempo gratificante, porque eu acho que a gente entrou nesse processo de verdade mesmo sobre o trabalho, né? Todo mundo viveu, teve várias situações que não estavam previstas, mas todo mundo foi vivendo, tranquilo, teve uma boa comunicação. E no final, o resultado muito gratificante. Sim. Foi ótimo conhecer pessoas que eu não conhecia. Lógico. Eu acho que eu também te conheci muito ali, né? Super. A gente teve uma conversa grande. Outras pessoas. Mas você, me conta, você surta primeiro e faz, ou faz depois surta? Quando acontece o imprevisto nesse nível. Eu faço depois surto. Que bom, é sobre isso. Eu não consigo. Se eu surtar, não vai dar... Aí você não faz. Eu tenho percebido que eu recebo o e-mail, eu não posso responder. Eu guardo ele e depois eu respondo. Sou hiper focado. Assim, o mundo pode cair no dia... pode ser um dilúvio no dia do set. Mas se eu tô em set, eu tô em set. Enfim, não, só tô pensando resolver. sobre aquilo. Precisa resolver. Eu vim pra resolver isso, né? Eu vim pra resolver isso. O meu problema, né? Quer dizer,
Nem é problema às vezes, né? Mas eu vim para resolver o meu trabalho. Eu penso isso. Muito bom saber isso de você, Lucas. E como você avalia o sucesso de um trabalho? Eu sou crítico, né? Você é virginiano, você É, falou? sou virginiano, extremamente Ui. crítico. Mas eu acho que isso, tem uma das coisas, o papel dos números, que é bem importante, né? Hoje a gente falando de redes sociais, os números vão definir também esse resultado. A plasticidade, o que a gente consegue de construção de imagem no final, né? Dentro da minha narrativa sobre as coisas que eu gosto ou não. Também define isso, né? Quando eu vejo que eu pesquisei coisas e que no final o trabalho em conjunto trouxe algo parecido com o que tinha imaginado, eu acredito que É um sucesso. aquilo é um sucesso. E também tem os resultados, o feedback do cliente. Quando aparece um cliente novo de uma campanha. Exatamente. Vi aquilo que você fez. Eu acho que isso é um trabalho bem sucedido. Isso é sucesso, né? Isso é sucesso. Alcançar o nosso sonho, né? Super. A gente deseja e alcança. Qual é a sua abordagem para garantir que cada editorial ou cada trabalho conte uma história visualmente cativante? Eu acho que é isso. Moodboard. Ficar atento na coordenação desse trabalho. Lembrei. Se o moodboard for entregue com antecedência e que tá todo mundo entendendo de fato, conectado, entendendo de fato o que a gente quer passar, se é possível fazer uma reunião com antecedência, porque muitas vezes a gente só vai ter tempo mesmo de entregar um moodboard, um PDF e falar ali pelo WhatsApp. Mas o ideal é que a gente tenha uma reunião, converse, explique bem o que a gente quer passar. E no dia da foto, ter essa sensibilidade para perceber que os profissionais todos ali estão conectados com a mesma história. Né? Preparados, querida. Tá todo mundo ali conectado. Ó, todo mundo tá entendendo que a gente vai falar sobre isso, aquilo. E a reunião é legal. É a sensibilidade mesmo. Você tem que ser sensível para entender. Será que ele tá. Sabe, ela tá entendendo, ele tá entendendo o que a gente quer passar? A reunião, o call, né? Que você falou, é para isso mesmo, né? Para eu poder falar minha ideia. Falar para você, né? Porque a palavra, ela cria mundos, realmente. E trocar, né? Tem essa coisa de troca. Eu acho que é uma das coisas que o mercado precisa. Entender que o trabalho de imagem, ele é colaborativo. A gente precisa de trocar coisas, não só defini-las, sabe? Ficar, tipo, controlando, né? Porque tenho medo de perder o controle que não tem. E vai perder. Coordenar não é ser como essa grande pessoa que você disse do universo da moda, sabe? Aquela imagem do diabo veste Prada. Isso não é coordenação de moda, né? Isso já tá no passado. Hoje a coordenação de moda é amarrar as ideias. Existem os líderes, sim. Né? Existe o cliente, sim. Super. Mas se você contrata um profissional, uma profissional, você pode ter o melhor dela. Super. Quando você dá liberdade para ela. Claro. Não é? Agora, quando você ficar segurando, você vai ter o quê? Você vai ter o que você quer daquela pessoa. Eu acho ótimo quando é assim. E antigamente eu ficava tentando brigar. Hoje em dia não. Eu falo, o que você quer? Eu quero isso. Tá bom, tudo bem. Aí eu, né? Mas eu não fico mais. Eu quero isso. Tá ótimo, então vamos fazer isso. É isso. Né? Agora, você quer que eu te dou uma sugestão sobre isso? Aí você vai ganhar o meu melhor. Exato. Né? Exato. Isso é muito bom. Como você integra elementos gráficos e de design na composição visual de um editorial, de moda ou capa de revista? Um dos trabalhos também da direção de arte é a coordenação do design, né? Eu particularmente não sou designer, mas eu tenho na minha equipe pessoas que vão trabalhar com a parte gráfica. Então, também faço uma pesquisa do que eu imagino e trabalho com parceiros, né? Que vão desenvolver a logo, ou no material de revista, por exemplo. Se eu quero fazer uma colagem ou algo do tipo, eu sempre vou estar na coordenação disso. Mas, pessoalmente, eu sou muito analógico, assim, sabe? Eu não sou do software, e aí então tenho parceiros que vão trabalhar comigo junto. Sim. São muitas coisas pra gente entender também, né? E aí a gente pode se contratar, realmente. Quais são as tendências emergentes na criação de editoriais de moda ou campanhas e desfiles, etc., né? Porque, no fundo, tudo emerge de um mesmo lugar, né? Que você está observando atualmente? Eu acho que é
o, sabe, imagens mais reais. O que eu percebo de mais atual é que a moda tá deixando de ser. A gente pode ter esses lugares da surrealidade, né, do lúdico, mas tem um pontinho de realidade que a moda não tinha antes, né, que tinha uma Sim, plasticidade, sim, sabe? sim, Todo mundo parecia. sim. Hoje, Mulheres perfeitas. exatamente. Hoje, a textura de pele, sabe? É, menos tratamento. Eu acho que são coisas mais atualizadas. Eu tenho visto hoje campanhas que são feitas. Até porque o mercado mudou, né? Antes a gente tinha 6 meses para pensar numa campanha. Eu Sim. tinha clientes que eu fazia 2 vezes só no ano, né? Primavera, verão, outono e inverno. Hoje é o sinal by now. A gente precisa de material Rápida. rápido e Rápido, muito rápido, conteúdo. Sim, É, sim. então, eu acho que une o útil ao agradável, assim. Sim. É mais fácil os materiais reais e é o que todo mundo quer ver. Então, tem grandes marcas que estão fazendo materiais com menos plásticos nesse sentido de hipertratamento, sabe? Eu acho que as coisas mais naturais, mesmo que tenha uma coisa lúdica ali no meio, sabe? Eu vi uma campanha, por exemplo, que eu achei ótimo, de uma marca grande, que eles fizeram num parque de miniatura, sabe? E aí tinha uma surrealidade, que era isso, né? Eles Tamanho. foram num parque, então tinha. As casinhas eram pequenininhas, mas a campanha parecia que tinha sido fotografada num iPhone. E a gente tá falando de uma marca gigantesca. Eu sabe? fui no estúdio da. Ai, acabei de esquecer. Da Red, que é aquela câmera incrível que filmaram um Avatar, lá. E aí, no próprio YouTube, você pode ver. Eles fazem uma comparação dessa câmera com um iPhone. No fundo, o que você precisa são de profissionais que vão editar e fazer acontecer. Mas aí, tipo, a mesma qualidade da Red era a mesma qualidade do último iPhone. E aí, e a gente foi lá, né, dentro desse estúdio que é em Los Angeles. E aí, tipo, o estúdio incrível. E daí tem um cinema dentro da Red. E aí você entra, senta, você assiste os filmes que foram filmados com a própria Red. E aí é sobre isso que você tá falando, né? Um pouquinho mais de realidade, né? Essas câmeras, que são as mais novas, os celulares. O celular dá uma plasticidade já, né? Super, você compra o celular super. novo, faz foto, quer o novo porque você é. quer a foto já perfeita. Super. Né? Você quer olhar e falar, nossa, é só assim. É assim. Assim que outros te vê. Talvez antes eles apagavam um pouco, por exemplo, falando Tinha uma mais nuvem, desse né? Apagavam a nuvem. beleza, tinha que tampar o rosto. O que eu penso Hoje não, nós mais somos pretos, textura. né? Pretas, pretos e pretos. Então tinha que tirar a cor do preto. Exato. Ai, gente, ficava louca. Exato. Porque no fundo a nossa pele tem esse pigmento vermelho, canela, sensual. E nisso, as pessoas tiravam na moda, porque tipo, achavam mais bonito, tinha que ser frio. Super, super. Ai, bebê, perdeu tempo, hein? Já passou, né? Esse já passou. Gatão, aproveita o que você tem de mais quente. É. Porque frio, a gente já tem essa parte fria em nós, né? A gente não quer mais isso, não. Como você equilibra a criatividade com as demandas comerciais ao criar seus trabalhos, suas imagens? É aquilo, né? Precisa desse equilíbrio, né? De tentar o que é inovador, mas entender em qual contexto a gente está. Esse exemplo que eu acabei de dar, da marca e etc e tal, de trazer a realidade, ele vai funcionar para um nicho de clientes, outro não. Então, a gente tem que ir entendendo em qual contexto e o que eu posso trazer de inovador, mas que também não vai ferir esse público. Né? A comunicação vai continuar existindo, ele vai entender sobre o que eu estou falando. Então, acho que tem que ter um lado criativo e um lado prático, de observar para quem eu estou falando, se esse público entende essas referências. E eu acho que isso, de tentar equilibrar, de fazer trabalhos mais criativos e trabalhos mais formais, fazem que em todo trabalho, individualmente, a gente tenha um pouco dos dois. Sabe? Da criação, mas da formalização. Mesmo que seja um trabalho autoral, eu preciso entender qual veículo. Para cada tipo de revista, eu tenho um limite ali de criação. Quem é o público que consome, exatamente, né? Exatamente. Quem é o público que consome. Até onde a gente pode expandir as mentes. Exatamente. Como você vê o futuro da criação de editoriais de moda em um mundo cada vez mais digital e
Diversificado. É uma loucura, né? Porque a gente nunca sabe o que vai... Agora, com a inteligência artificial, etc., a gente tem inúmeras possibilidades, né? E misturar as tecnologias também. Eu acho que o futuro é aí, misturar as tecnologias. Outra coisa também que eu vejo em marcas, marcas que conseguem trazer, por exemplo, essa ideia, né? Uma coisa que está sendo muito discutida agora dessa inteligência artificial, das IAs, etc., com a realidade. Ao invés de criar campanhas que são feitas somente com a inteligência artificial, que é uma grande questão e até impacta nossa preocupação, né, do futuro, é incluir essa tecnologia no nosso trabalho, tentar mesclar, sabe, essas imagens. Eu acho que elas podem coexistir. Eu acho que o futuro está aí, a gente coexistir a prática humana, né, da criação. Eu acho que não vai deixar de ter set designers, cenógrafos, maquiadores e stylists. Mas a gente vai trabalhar do lado de tecnologias como as IAs, por exemplo, né? A gente pode criar bolsas voadoras, etc. Mas o modelo vai estar aqui, às vezes vai ter, sabe? Vai ter o cenário. A realidade ainda é o mais valioso. Né? A gente vê nas redes sociais, né? Mostrar o que a gente é nas redes sociais é o mais valioso. Então, acho que o futuro talvez seja a mescla desses dois lugares, eu acredito. Lucas e meus amores, estamos chegando a mais um final de um episódio do podcast de Worked. Mas não saia daí. Se você sair, volta. Porque a semana que vem a gente está de volta. O Worked continua com vocês.